Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ver se isso daqui é real. A palavra afastado, eu vou clicar nela agora. Olha qual é a palavra que saiu aqui. Ginomai. Olha o significado dessa palavra. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, várias outras, né? E tudo concorda. Todas as referências aqui que você vai ler, concorda. E aí, vou clicar aqui embaixo e eu vou pesquisar essa palavra onde ela aparece dentro do Novo Testamento. Ginomai. Olha só, tudo de verde. Aconteceu, transformem, torneis, faça, apareceu, aconteceu, chegou, veio, tornará, né? Tem algumas, sobreveio, tem algumas expressões aqui, ou seja, ela tem cabimento para essas traduções, certo? Pode ver que concorda. Ou seja, afastado não tem nada a ver com retirada, com se afastar, e sim com tornar-se, aparecer, veio, apareceu, veio a existir. E tem mais textos que você iria procurar no seu aplicativo. Você pode usar qualquer um. O My Bible é a mesma coisa que vai sair. A palavra, essas palavrinhas aqui que você está vendo na tela, que seja, isso não tem no grego. Isso daqui foi colocado no português para dar sentido para a palavra que eles deliberadamente acrescentaram, afastado. E não tem. E aqui uma palavra, nessa tradução aqui, uma palavra foi omitida, que é a palavra meio. Pode ver que em algumas outras traduções, esse aplicativo aqui ele não tem a possibilidade de comparar traduções, o My Bible tem. Você vai ver que em outras traduções fala que tem que ser tirado do meio. Ou seja, o erro está ali ainda, mas pelo menos a palavra meio não foi ocultada. E a palavra meio, de fato, ela aparece no grego. Pode ver, ó, eu clico aqui e ela não aparece. Ó, ginomai, aquele, estou clicando, não aparece nada. Agora tem. Detém. Cliquei na palavra detém. Detém também tem, mas a palavra meio não apareceu aqui. Mas agora eu vou pôr a versão no grego para vocês verem. Aqui a Bíblia está no grego, é o verso 7. E aqui está escrito, verso 7. Togar mysterion, ede egernete, ou egernetai, depende de como você estudou o grego, tes anomias. Anomias está escrito na nossa Bíblia iniquidade, né? Mas aqui é contra a lei. Nomos é lei, anomias é contra a lei. Devia estar escrito isso. Mas vocês sabem que o Novo Testamento, na nossa Bíblia, tem uma tendência de esconder isso daí da gente. Porque a reforma ela é contra a lei. Então, por isso que precisamos do grego. Mas é o que está escrito. Togar mysterion ede egernete tes anomias. Aí tem aqui nomon ho. Katekon arti eos ek mesu genete. De novo aqui, né? Genete. Então, a palavra que nós estamos procurando é essa. Mesu. Essa palavra aqui, ela é a palavra meio. Vocês sabem, né? Mesopotâmia, por exemplo, é uma transliteração da palavra Mesopotamos. Meso é meio e Potamos é rio. É entre os rios, Mesopotâmia. Acredite no que eu estou falando. Você depois faz a pesquisa. Meso é meio. Então, tem a palavra meio aqui. E não tem a palavra afastado, tem a palavra tornar-se a ser. Agora vamos construir o texto. Vamos desconstruir o que a escola teológica pré-tribulacionista, seja ela qual for, de qual tempo for, colocou e vamos recapitular a verdade, entendeu? Vamos reconstruir a verdade do texto. Então eu vou voltar para o português. E aqui o apóstolo Paulo está falando: com efeito, o mistério da transgressão da lei já opera. E aguarda somente que seja afastado? Não. Que venha a aparecer, que venha à existência.
aquilo que está sendo detido no meio. Isso é o que está no grego. Ou você pode mudar, alterar a palavra, você tem que construir a frase para o português, obviamente o grego tem isso, né? As palavras estão ao contrário, assim como em outras línguas, você tem que botar o sentido no português, mas não pode trocar as palavras num significado que é completamente o oposto, não que seja o oposto, né? Porque o oposto do afastado na verdade é o oposto mesmo, o oposto de se afastar é vir, tornar a existência, e a palavra meio foi ocultada. Por quê? Vocês viram que o próprio aplicativo te dá a solução se você for bom de pesquisa e souber ler um pouquinho o grego. Então o apóstolo Paulo está falando, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e ele espera até que venha algo no meio a existir, que está sendo detido. O que é que tem que vir no meio? O que tem que aparecer no meio? Qual é o contexto? Vamos ler. Presta atenção. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui tem a referência e vai te levar para Daniel. Vocês sabem que está falando do anticristo. É aquele que aparece em Daniel 7, 8 e 9. E é explicado em Daniel 10, 11 e 12. 7 porque você vê que ele aparece ali no meio dos 10 chifres e depois de tempos e metade de um tempo, veio um ancião de dias. Aquilo é o dia do Senhor. E é ali que está o arrebatamento. Depois de tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. Foi em Daniel 7, né? Daniel 8 é uma outra referência para o anticristo, no qual o próprio Espírito usa um contexto histórico lá com Antíoco Epífanes, mas é o mesmo chifre pequeno. Quando estudamos Daniel, a gente vê que é o mesmo. Tanto é que tanto Paulo como Jesus fala do abominável da desolação no futuro e usa da tipologia de Daniel 8, que aconteceu com Antíoco Epífanes, o quarto. Entendeu? E os versos de Daniel 8 estão sendo explicados em Daniel 10, 11 e 12, que é o abominável da desolação. E tem Daniel 9, que você vê que lá tem uma semana, é cortada no meio, não é? Tem tudo isso, não é? Na metade da semana, etc, etc. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E por isso que ele dá uma dica. Verso 5. Como são coisas difíceis de se explicar e não é o objetivo dele recapitular tudo na carta, ele pega os pontos principais e no verso 5 ele dá a dica. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, o apóstolo Paulo costumava pregar o arrebatamento da igreja baseado nos profetas. Ele não acostumava pregar o arrebatamento da igreja falando, olha, eu fui até o terceiro céu e recebi uma aula do Senhor Jesus Cristo. Recebi a revelação lá no terceiro céu, então creia no que eu estou falando. Os profetas não servem para esse propósito. Vocês acreditam que tem pastores falando isso? Vão nas igrejas para falar isso. Escreve livro e vende ainda. Graças a Deus vai ter um tribunal de Cristo para julgar todas essas coisas. Aí o verso 6, o apóstolo Paulo fala. E agora sabeis o que o detém. Vocês sabem. E ele mesmo fala aqui. Ele fala, vocês sabem, mas mesmo assim ele frisa. Para que ele seja revelado somente na ocasião própria. O que detém o anticristo? A ocasião própria. O que tem dentro do texto ocasião própria? Os tempos determinados. Assim como a Grécia só poderia vir a existir depois da queda da Pérsia, e o Antíoco Epífanes, aquele chifre pequeno que teria que se levantar só depois de 4 chifres se levantarem, e esses 4 chifres só poderiam se levantar depois que quebrasse um chifre grande, cada evento tem a sua ocasião própria. Só depois disso viria o quarto império, que seria o Império Romano. E só em um tempo futuro se remontariam 10 reinos. E só depois disso o anticristo se levantaria. E seria nessa ocasião própria. Ou seja, todos esses eventos estavam detendo o anticristo. Irmãos, não era para ser tão difícil. Sinceramente, não era para ser. Temos as dicas aqui. E aí, no verso 7, o apóstolo Paulo fala com efeito. O mistério da iniquidade, etc, etc, etc. E no verso 8, ele fala, então será de fato revelado o iníquo, ele vai se levantar no meio da semana, e todos vão saber quem que é ele. Não vai ter mais especulações, não vai ter mais candidatos.
Todos saberão. Na verdade, a igreja que vigia já vai saber antes, entendeu? Mas no meio da semana, o próprio Israel vai saber. Vai cair a ficha deles. E aí vai começar a se cumprir várias profecias que estão em Zacarias 12, 13, 14, junto com outras profecias de Isaías, o reconhecimento do povo de Israel sobre o seu Messias, aí vai cair a ficha deles. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Está vendo? Sua vinda é a mesma vinda que o apóstolo Paulo falou no verso 1. Aqui, no verso 1. Não tem duas vindas. É a mesma. Se tivesse duas, o mestre falaria. Se a igreja fosse arrebatada antes, o mestre falaria.